A memória, ela se forma por alterações morfológicas e estruturais decorrente das sinapses, que é a comunicação entre os neurônios. A memória se consolida a partir da plasticidade cerebral. Então, a mediação cognitiva ela vai trabalhar exatamente nisso. Por quando a criança é mediada de forma adequada, a plasticidade cerebral é ativada e, consequentemente, a memória. A criança com deficiência intelectual, ela não lembra das coisas no outro dia. Então, não adianta eu trabalhar isso com ela para ela lembrar as coisas. Não. Tem que forçar isso. Como é que a gente força isso? Não é repetindo. É fazendo a criança pensar na experiência anterior. Então, você organiza desse modo. Você gera a necessidade da criança pensar. Isso é o nosso papel de mediadora. Porque o cérebro ele já tem essa capacidade da neuroplasticidade. Agora, se você gera a necessidade de pensar, o cérebro vai se organizar para isso. Então, diante desse esquema que é tão claro, né, que a neurociência prova isso, a mediadora vai trabalhar. Então, se você pensar até agora no que eu falei, vejam bem, a nossa criança com deficiência intelectual, ela tem sim a memória de longo prazo, que não é a atividade repetida, mas sim quais as funções cognitivas e operações mentais que eu utilizei para fazer a tarefa, que devem ser repetidas. A criança deve ter uma percepção consciente daquele estímulo. Quando eu falo isso, eu digo para fazer o detalhamento da tarefa, do jogo, da imagem, e não uma percepção episódica. Nós temos como nossa aliada na memória as sinapses, que devem ser potencializadas pelo detalhamento do estímulo, e a nossa dimensão emocional, onde, se eu estou fazendo perguntas para a criança, eu tenho que fazer uma pergunta que eu também demonstre que eu acredito no potencial dela, né? Por isso que eu estou fazendo as perguntas.